seja conosco. Como Iracema já comentou, o tema da nossa noite para o nosso estudo e reflexão é o coronavírus e o mundo de regeneração. Então, nossa ideia é que nós façamos aqui uma retrospectiva em relação a alguns fatos que já aconteceram conosco enquanto humanidade até o momento, para que nós possamos entender melhor esse período que nós estamos passando e como é que nós deveremos e devemos nos posicionar nesse momento de transição planetária que nós estamos. Eu queria começar citando alguns fatos históricos que são do nosso conhecimento, né? Então, entre 1914 e 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra, ou a Guerra das Guerras, onde 17 milhões de pessoas foram mortas, entre militares e civis. Entre 39 e 45, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com 85 milhões de mortos, essa é a estimativa. Dentro desses 85, estima-se que 50 milhões foram civis. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola. Então, logo no finalzinho aí, quase no finalzinho da Segunda Guerra, onde 500 milhões de pessoas foram infectadas. E a quantidade de mortos estimados foi de 100 milhões. Então, a gente está falando aqui de uma taxa de letalidade de 20%. Ainda sobre a Segunda Guerra, só de judeus foram 6 milhões de mortos. 1,5 milhão só no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde aproximadamente 15 mil judeus eram assassinados por dia nas câmaras de gás. No finalzinho da Segunda Guerra, em 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Começou por Hiroshima em 6 de agosto, matando 160 mil pessoas, entre militares e civis. E 3 dias depois, em Nagasaki, mais 80 mil pessoas, totalizando 240 mil mortos. E a própria história nos fala, nos ensina que esse ataque nuclear foi totalmente desnecessário, porque o Japão já estava praticamente derrotado. Só que o presidente Truman quis se vingar do ataque japonês a Pearl Harbor e mostrar o seu poderio nuclear para o mundo. Eles já tinham desenvolvido a bomba atômica. Essas bombas, elas geraram uma onda de calor que variou entre 3 e 4 mil graus Celsius, incinerando a maioria da população ali presente naquela época. E só para que nós tenhamos uma ideia do que essa temperatura representa, a segunda camada do Sol, que é a fotosfera, ela tem aproximadamente 6 mil graus Celsius de temperatura. Então, nós temos o núcleo do Sol, logo após, tem essa camada com 6 mil graus Celsius de temperatura. Então, é como se nós tivéssemos jogado um Sol em cima dessas duas cidades. Se a gente salta para 26 de dezembro de 2004, nós tivemos o grande tsunami, atingindo 14 países do Oceano Índico, incluindo a Indonésia, onde 230 pessoas morreram. Com ondas de 30 metros de altura, atingindo a cidade e estes países a uma velocidade de 800 km por hora. Então, para que a gente também tenha uma ideia, essa é a velocidade de cruzeiro de um avião.
Então é como se um avião de 30 metros de altura estivesse invadindo essas cidades e a gente sabe da destruição que aconteceu. Dizem que a quantidade de energia liberada nesse tsunami foi equivalente a 23 mil bombas atômicas. Por que nós estamos comentando isso? Primeiro, para que a gente se relembre do que nós temos feito enquanto humanidade aqui no planeta Terra e que esses cataclismos, esses fenômenos da natureza sempre aconteceram. E alguns muito piores do que está acontecendo agora com o Covid-19. Nós vamos falar da transição moral e a Gênese nos ensina da transição planetária, em realidade, que a saída do planeta Terra, ou a transição do planeta Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que isso se dará não pela destruição física do planeta Terra. Essa transição será moral, que já está acontecendo. Nós já estamos vivenciando essa transição, que já começou há alguns séculos. Em 71, no Pinga Fogo, que é um grande marco aí para o Espiritismo, como a gente bem sabe, onde Chico participou em 2 edições ou 2 ocasiões, em julho e dezembro daquele ano, respondendo várias perguntas de diferentes temas, de temas complexos. Ele teve a oportunidade de nos dizer, de nos trazer informação por Emmanuel, ou de Emmanuel, que estava presente ali com ele, que se nós conseguíssemos nos suportar, se a gente não tivesse nenhum evento de destruição em massa nos próximos 50 anos, então essas são informações de Emmanuel, nós estaríamos entrando no limiar de uma nova era e uma era maravilhosa. Nós somos muito cautelosos, e a própria doutrina espírita nos recomenda isso, em relação a datas, a precisar datas, a precisar anos, que a gente sabe que isso tudo é muito relativo, e o Espiritismo nos ensina isso, que os espíritos superiores, eles geralmente não nos trazem esse tipo de informação, esse tipo de precisão, mas particularmente sobre esse evento da transição, os espíritos, talvez com a autorização, a permissão do nosso guia, nosso governador, Jesus, compartilharam conosco alguns desses períodos, pelo menos. Porque nós, enquanto humanidade, achamos que sempre haverá mais tempo para a nossa mudança e para a nossa transformação. A nossa ficha ainda não caiu em relação ao período que nós estamos vivendo hoje. Divaldo esteve há 2 meses em um congresso no Paraná falando justamente sobre isso. Há pouco mais de 2 meses. Que nós não temos a noção da gravidade do período que nós estamos passando. Olha o que Emmanuel fala por Chico, nesse Pinga Fogo 71. Que nos encontrávamos, naquela época, no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrássemos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida, se os países mais cultos do globo pudessem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio,
que deixaria consequências imprevisíveis para todos nós, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. E ele complementa, mas isso terá o preço da paz. Se nós pudermos, ele reforça, nos suportar uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que esta época prevaleça. Então, o recado aqui foi bem claro, e também foi bem claro naquela época, qual era a grande preocupação da espiritualidade em relação a nós enquanto humanidade, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Na Revista Espírita, em 1866, eles nos falam o seguinte: os acontecimentos se precipitam com rapidez. Em 1866 já estavam nos alertando sobre isso. Um pouco depois da codificação, que foi em 1857. Por isso, não vos dizemos mais, como outrora, os tempos estão próximos. Agora dizemos, os tempos estão chegados. Perfeito. Então, essa transição que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, talvez seja importante para que todos estejamos na mesma página, sabermos o que é que caracteriza cada um destes mundos. Quais são as características dos seus habitantes e dos seus planetas. Sobre provas e expiações, em O Livro dos Espíritos, olha o que os Espíritos nos respondem. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. Que pela classificação dos mundos, nós temos mundos primitivos, expiações e provas, regeneração e por aí vai. Não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, olha que grande lição o Livro dos Espíritos nos traz. Esse momento que nós estamos passando agora, ele já aconteceu em outros planetas, provavelmente nós éramos os habitantes, e nós fomos exilados destes planetas. E um grande caso que é conhecido da maioria de nós é o planeta de Capela, né? Que a maioria de nós viemos de lá, fomos emigrados de Capela para a Terra. No livro de mesmo nome, de Edgar Armond, ele nos fala que 25 bilhões de espíritos foram exilados de Capela para a Terra. Em uma das obras de Emmanuel, ele nos fala que a população terrena, espíritos encarnados e desencarnados, gira em torno de 23 bilhões. Será que é coincidência? 25 bilhões foram exilados de Capela e nós somos aproximadamente 25 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Então, a grande parte que aqui se encontra veio de lá. Com certeza.
E nós estamos chegando novamente nesse momento de separar o joio do trigo, se a gente pode colocar nesses termos. Porque os maus já estão causando tanto embaraço para os bons que o planeta já não comporta mais essas pessoas, esses espíritos. E mais uma vez, eles terão que ser degradados para outros locais, para outros planetas. E esses eles podem ser nós, né? Esse é o ponto. O que é que caracteriza um mundo de regeneração? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É um mundo transitório. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem, ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ou seja, ele ainda não é destituído de matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Olha que grande mudança, que grande transformação e que grande diferença. Ele nos fala, isenta do orgulho. O próprio Evangelho nos ensina que as grandes chagas da humanidade são orgulho e egoísmo. Latente em nós. Exatamente. Olha que ele, continuando. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, estas são as características de um mundo de regeneração que nós estamos caminhando, que o planeta Terra está caminhando. É o que nos espera. Então, cabe a cada um de nós, e nós temos o livre-arbítrio, então o fato de nós estarmos trazendo aqui essas informações, estes dados, que não são nossos, né? A espiritualidade que nos traz, e vem trazendo, como a gente está vendo aqui há bastante tempo, eles estão nos dando todo o subsídio para que nós façamos a nossa escolha. Onde é que nós queremos estar enquanto ser humano, enquanto filho de Deus? Porque se a nossa escolha for voltar para o mundo atrasado, não tem problema, a escolha é nossa. E Jesus, Deus, os nossos benfeitores, eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas se nós queremos continuar e trabalhando de uma maneira ativa para ajudar na transformação do nosso planeta e sermos dignos, como comentou Emmanuel, de permanecermos aqui no planeta Terra enquanto um mundo de regeneração, talvez ainda falte bastante esforço da nossa parte para sermos merecedores. Mas essa escolha também é nossa. Então a decisão está em nossas mãos, não está com ninguém. A autonomia é nossa. Só complementando, aí nós temos mais duas categorias de mundos. Logo após o mundo de regeneração, nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E nós temos os mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Onde é que o coronavírus ou o Covid-19 entra nessa história? O coronavírus ou Covid-19 é esse monstro invisível que Deus nos enviou nessa forma de pandemia, afetando praticamente todos os países do globo, sem distinção de credo, de raça, de condição social, econômica, status.
um vírus democrático, por assim dizer, que está assolando toda a humanidade. Então, se nós formos comparar não em quantidade de mortos, mas do ponto de vista de impacto global, ele está impactando muito mais do que todos os eventos que nós relatamos aqui inicialmente. Porque Primeira e Segunda Guerra, se a gente for falar de Brasil, o Brasil praticamente não teve participação nenhuma nas duas guerras. Na Primeira Guerra, nossa participação foi nula, ou praticamente nula. Na Segunda Guerra, quando nós resolvemos entrar, já foi quase no final e mandamos 1.000 militares ou soldados para a Itália. E quase não Inclusive, existe um participaram fato... também. Oi? Quase não participaram. Exatamente. Foi praticamente nula as duas. Não só o Brasil, mas outros países também. E tem um fato curioso, eu não vou citar o nome aqui não, apesar desse senhor já ter desencarnado, mas Iracema conheceu, que era um vizinho nosso lá do Cabula, que ele ficou com trauma por não ter ido à guerra. Imagine. Quando ele estava para embarcar no navio, foi anunciado o fim da guerra, teve que voltar, ficou traumatizado porque não foi à guerra. Né? E sérios problemas psicológicos. Né? Então, nós não tivemos participação. Com o coronavírus, não. Né? Uma pessoa, então essa é uma característica do vírus, apesar da baixa letalidade, em termos percentuais, então a média é de 5%, como a gente está acompanhando, das pessoas infectadas que vêm a óbito, ele tem um alto poder de contaminação. Então, uma pessoa pode contaminar várias pessoas. E para completar esse cenário que não é nada tranquilo, a gente sabe disso, não é fácil, né? Porque nós, além de tudo que está acontecendo, de ser uma doença, um vírus que ainda não tem cura, não tem vacina, que não tem vacina, na verdade, né? Nós não temos um direcionamento adequado dos governantes, eles não estão sabendo como agir perante essa pandemia. Isso não é só no Brasil. Né? Estava vendo recentemente que um estudo foi conduzido em uma universidade, esse estudo foi publicado em uma revista bem conceituada chamada The Lancet, não sei se vocês acompanham isso na mídia, né? Falando sobre a eficácia ou não da cloroquina no tratamento do coronavírus, dizendo que ele agravava as condições cardíacas dos pacientes, etc., né? Ou seja, recomendando ou não recomendando o uso desse medicamento. E pouco tempo depois, acho que uma semana depois, eles voltaram atrás, tiraram a assinatura dos pesquisadores do estudo, porque descobriram que a forma que a pesquisa foi conduzida tinha furos. Né? Como a gente bem sabe, a gente também não sabe o que é que está por trás disso aí, né? Então, só o tempo vai nos responder se de fato é somente isso. Né? Logo no início da pandemia, a, a orientação era que somente os pacientes sintomáticos deveriam utilizar máscara. E eu ficava me perguntando e falando para mim mesmo, isso não faz sentido. Aí, Bruno, particularmente falando, né? Que a pessoa não tem um sintoma, mas obviamente pode transmitir o vírus. Com o tempo, a orientação da OMS e dos países mudou, então dizendo que mesmo, né, os pacientes assintomáticos transmitiam o vírus. E essa semana eles já estão voltando atrás, dizendo que já não tem tanta certeza. Então a gente fica perdido, foi como o Iracema estava comentando antes de nós iniciarmos aqui a live, nesse turbilhão de informações desencontradas. Então é preciso que nós tenhamos muita serenidade, responsabilidade e bom senso. Então eu estava acompanhando que o estado de São Paulo, que é o estado que tem mais casos confirmados do Covid-19, abriu e está abrindo o comércio. Então ele fez uma série de recomendações para que os estabelecimentos reabrissem, só que, obviamente, as fotos nos jornais comprovam, as pessoas não estão seguindo. O estado de Goiás, isso também saiu hoje, que já estava com os casos contidos
eles relaxaram o confinamento e os casos já dobraram. Então, se existem poucas certezas em relação ao Covid, no que se refere às pesquisas que estão sendo realizadas, é que, de fato, confinamento, ou isolamento social, ou distanciamento social, é a medida preventiva mais segura que nós temos à nossa disposição hoje. E nós devemos respeitá-la. Só que o que a gente observa é que a OMS recomenda uma taxa de isolamento social ou distanciamento social de 70%. Ou seja, só vão às ruas quando for estritamente necessário ou aqueles profissionais que de fato têm que ir à rua para exercer suas atividades, como a classe médica e muitas outras, que não tem jeito. Só que nós estamos preocupados se o Covid-19 já vai ter ido embora, porque o carnaval já está se aproximando, porque tem o São João, porque a academia está fechada, não posso ir à academia, porque eu estou com saudade da praia. O Rio relaxou essa semana também o distanciamento e isolamento social, as praias lotaram e a justiça revogou o relaxamento do distanciamento social. Quer dizer, qual é o nível de consciência que nós temos? Esse é o ponto. Então, trazendo de novo o que Divaldo nos colocou. Nós não temos noção da gravidade do período que nós estamos passando. Né? Então, nós, enquanto cristãos espíritas, a gente precisa se conscientizar em relação a essas coisas. Né? Então, a psicologia nos fala sobre a consciência no estado de sono. Parece que toda a humanidade, ou grande parte da humanidade, está nessa categoria, ou nesse estado. Com suas consciências dormindo, achando que o que está acontecendo é brincadeira. Em relação a alguns números, os dados de pouco tempo antes de nós começarmos aqui esse bate-papo. No mundo já são 7.400.000 pessoas infectadas, 417.500 pessoas mortas pelo Covid-19. No Brasil, nós temos 788 mil casos e 40 mil mortos. Esses são os números. Se a gente observa a curva de crescimento, é algo assustador dos casos confirmados. Eu me lembro que estava conversando com uma pessoa de um outro país, em abril. Eu estava falando com ela, ele perguntou, Bruno, quantas casos confirmados no Brasil? 1.500. 2 meses depois, nós temos 788 mil. Na verdade, desculpa, foi a quantidade de mortos. Eram 1.500, nós já estamos em 40 mil. Então, o que é que a espiritualidade está tentando nos ensinar com isso? Se Deus permitiu, como a gente comentou um pouquinho antes, né, que Ele nos enviou esse monstro invisível, com qual finalidade? Foi para nos castigar? Foi para nos punir? Sabemos que não. Então, Ele veio para nos chamar a atenção ao respeito às suas leis soberanas e divinas. Que, de novo, pelaquela retrospectiva rápida que nós fizemos, nós estamos muito distantes em respeitar as leis de Deus. Nós, enquanto humanidade. O confinamento e o distanciamento social, ele é contrário à própria natureza humana. Segundo Aristóteles, o homem, ele é um animal gregário. Ele foi criado para viver em sociedade. Então, não é à toa que Iracema estava comentando que várias pessoas estão ligando para ela porque estão com seu emocional abalado e com razão. A OMS já divulgou que a quantidade de casos de depressão dobrou por conta da pandemia. Porque nós estamos indo contra a nossa estrutura. Só que isso tem um motivo. Não é à toa. Nós não estamos largados aqui à sorte. Não existe acaso. Nunca que um acontecimento desse a nível global seria obra do acaso.
A gente precisa ter essa consciência. O vírus, ele vem nos obrigar a mergulharmos em nós mesmos, para refletirmos sobre as nossas condutas, o que já fizemos até agora, sobre os nossos equívocos, os nossos acertos e o que podemos fazer diferente. Como nos relacionamos com o outro, com o mundo, com a natureza, que já não suporta os nossos excessos, a nossa ganância, o nosso padrão de consumo exacerbado a qualquer custo, tudo pelo lucro. E a natureza vem constantemente nos dando sinais que nós já passamos há muito tempo de todos os limites. Como nós sabemos, o vírus, ou até onde nós sabemos, pode ser que isso mude, ver alguma informação nova, mas até onde sabemos, o vírus, ele estava no morcego, que eles conseguiram identificar o morcego, a espécie do morcego que carrega esse vírus. Quando fizeram análise genética, deu mais de 90% de correspondência. Talvez exista um outro intermediário, só que, em outras palavras, o vírus estava na natureza. E quando nós continuamos repetidamente avançando e não respeitando todos os limites da natureza, a natureza está respondendo para nós. Outra informação que a espiritualidade nos coloca, que nós sabemos que o pensamento ele influi na matéria, é que esse vírus foi vitalizado pelos nossos pensamentos. Então, os pensamentos ou as ideias de ódio, a nossa psicosfera terrestre potencializou e vitalizou esse vírus. Então, a responsabilidade é nossa. Se nós não tivéssemos dado campo propício ao vírus, ele não se instalaria. As pessoas que estão vindo a óbito, ela possui uma identidade ou uma afinidade energética com o vírus. Ou com esse tipo de vírus. O próprio André Luiz nos ensina em Evolução em Dois Mundos, já no finalzinho do livro, que todas as invasões microbianas são da nossa responsabilidade, pelos nossos pensamentos e vigilantes, em outras palavras, que nós abrimos a defesa do nosso organismo para que esses vírus se adentrem. Então, de novo, a responsabilidade não está na natureza, não está na China, né? Nós sabemos que começou lá em Wuhan. De novo, o próprio Divaldo desse depoimento, que quando nós estávamos boquiabertos da China ter criado um hospital em 10 dias para cuidar dos 1.000 pacientes, como é que pode em 10 dias criar um hospital dessa magnitude? E achando que o vírus estava muito longe, disse que o Espírito falou para ele, não, está muito perto. E de fato estava. O paciente zero que nós temos conhecimento é um homem que veio da Itália para São Paulo. Uma pessoa. Não sabemos se foi apenas ele, mas dos registros que nós temos até o momento, ele foi esse paciente ou esse portador do vírus que veio para o Brasil. Uma pessoa. Além da natureza dar sinais mais do que claros, que já não suporta mais a nossa conduta e os nossos padrões, a própria sociedade também já demonstra que não suporta mais o nosso estilo de vida. As desigualdades, o preconceito, a violência, a corrupção, as intolerâncias nas suas mais diferentes expressões. É impressionante, falando especificamente da corrupção, e aqui sem entrar em questão partidária, nós estamos
falamos aqui, 40 mil mortos no Brasil. E nós temos vários políticos superfaturando a compra de medicamentos, de respiradores tão essenciais para a sobrevivência daqueles pacientes que estão mais comprometidos por conta do vírus. O estado do Rio de Janeiro, essa semana, foi divulgado mais uma fraude que o governo, o Ministério da Saúde, comprou soro fisiológico que vai dar para 60 anos. E ainda assim superfaturado. E já havia o superfaturamento também da compra dos respiradores. E aí, em contrapartida, isso não é só no Rio, não, tá? Vários estados estão acontecendo isso. Porque pelo estado de calamidade que nós estamos, se dispensa a licitação e compra de maneira emergencial. Eles estão se valendo disso. Em contrapartida, um senhor, um idoso na Europa, se eu não me engano, foi na Espanha ou na França, que já estava bem comprometido, a sua saúde bem debilitada. Eles não tinham respiradores suficientes. Ele cedeu seu respirador para um jovem e ele veio a óbito. E nós estamos superfaturando os respiradores. Então, definitivamente, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Nós já cansamos. Todos esses conflitos que nós estamos vendo, muitas vezes violentos, é a sociedade dizendo basta. Nós não suportamos, não aguentamos mais isso. Nós não estamos dizendo que esse é o método ideal da violência, porque você vai protestar contra a violência com ato violento, é incoerente. O caso recente que nós temos aqui foi do negro americano, que foi assassinado, asfixiado por um policial, George Floyd. Todo mundo está acompanhando isso na mídia. Que um policial ficou asfixiando com o joelho em seu pescoço por 9 minutos e o homem dizendo, gritando que não estava conseguindo respirar. Veio a óbito por asfixia. E aí ontem, totalizamos aí 15 dias de protestos contra esse acontecimento. Só porque o homem era negro. Então foram buscar o histórico desse policial. Aqui, sem querer execrar, é só um exemplo. Nós temos milhares de exemplos acontecendo todos os dias, inclusive aqui no Brasil. Só que por algum motivo esse caso foi escolhido para ganhar essa notoriedade, essa visibilidade a nível global. Para nos chamar a atenção e nos lembrar que isso não é mais possível, que não existe mais espaço para isso. Nós falamos sobre as características do mundo de regeneração, e esse, com certeza, não é um deles. Então, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Outra função, então, o coronavírus, ou Covid-19, ele tem nos trazido algumas lições. Então, a gente falou aqui de uma que era um mergulho interior, um mergulho próprio, conhece-se a ti mesmo, né? O retorno mais próximo às nossas famílias, aos nossos filhos, nossas esposas, companheiras, companheiros. Né? Porque nós sempre estamos atrasados, sempre estamos ocupados, sempre existe algo mais importante, sempre existe alguma outra tarefa, e a gente não tinha tempo para fazer essa reflexão em torno de nós mesmos, de convivermos com nossas famílias, apesar de sabermos que não é fácil, porque pela própria condição de cada um de nós, o convívio familiar muitas vezes é um desafio grande, porque muitos resgates e restabelecimentos se dão na família, no seio familiar, a gente sabe disso. Então, a oportunidade que nós temos de aparar as arestas com a esposa, com o esposo, com o filho, o que seja. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de um convívio mais próximo. Então, esse é um dos ensinamentos. O outro é que a espiritualidade substituiu uma guerra nuclear pelo vírus.
Então, essa preocupação que Emmanuel nos colocou em 71, e Divaldo vem nos trazendo mais essas informações, que nós estávamos na iminência de uma terceira guerra mundial, que é a grande preocupação da espiritualidade. Fomos poupados, por enquanto. Exatamente. Eu já tinha lido alguns relatos da espiritualidade em algumas obras, falando o seguinte, que essa terceira guerra não ocorreria. Hoje, se nós pegarmos todo o armamento atômico assumido no planeta Terra e todas essas bombas explodissem, elas teriam capacidade de explodir o planeta Terra 80 vezes. Então, se por algum motivo um país iniciasse uma guerra nuclear, hoje sabemos que não é apenas um país que tem esse poderio atômico, seria o fim de todos nós. Então, por esse motivo, eu sempre acreditei que a gente não chegaria a tanto. Mas parece que o risco era iminente. Tem mais, Bruno. E como nós não estamos... Segura aí, me dê só um. Uhum. Tem mais. Muitos irmãos nossos, das estrelas, estavam muito preocupados conosco, porque se houvesse mesmo uma explosão desse teor, iria desequilibrar os nossos vizinhos planetários. E eles tiveram uma influência muito grande, a notícia que nós temos, para que não houvesse essa guerra, inclusive nas mentes e consciências dos homens envolvidos. A palavra é sua. Uhum. Então, por conta do Covid-19, as superpotências tiveram que desviar suas atenções e seus esforços em busca da cura e da vacina. É o que a gente está observando. Então, hoje existem 133 pesquisas em andamento em diferentes países em busca da vacina. A gente queria dizer que seria por motivos nobres. A gente sabe que, no fundo, o interesse é econômico. Existiu uma empresa nos Estados Unidos que anunciou que já estava próximo ou próxima de ter uma vacina que poderia ser produzida em escala. Só por ela ter feito esse anúncio, as suas ações na bolsa dispararam. Só pela possibilidade dela ter a vacina. Então é o que ainda motiva boa parte da humanidade e das empresas. É o que a gente tem observado. Então, a situação não é fácil, mas a gente não pode se esquecer que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Jesus, que é o nosso mestre e amigo, ele que está no comando dessa nau, como Iracema estava falando mais cedo. E ele nos disse que não nos deixaria órfãos. Palavras de Jesus. Então, nós não estamos abandonados, a gente precisa ter consciência disso, para que nós mantenhamos a nossa tranquilidade. Nós sabemos que não é fácil pedir para uma pessoa que tem que ir à rua defender o seu pão, trazer o pão para casa. Não é? Como pedir às pessoas mais humildes que têm um trabalho informal, que precisa estar na rua vendendo algum produto ou realizando alguma atividade laboral, porque não tem um apoio, um incentivo adequado do governo, e falar, fique em casa, e essa pessoa vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Ela vai fazer o quê com seus filhos que estão em casa? Então a gente sabe que é uma situação bem delicada. Né? Só que, de novo, isso vai passar. E aí a gente vai chegar daqui a pouquinho nessa questão, nós, enquanto espíritas cristãos,
qual deve ser a nossa conduta em relação a isso? Inclusive para auxiliar essas pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos. E a gente já tem informações que milhares de espíritos já estão reencarnando e irão reencarnar. E, de novo, Divaldo que nos traz essa informação. A partir de 2025, 200 mil espíritos de alta envergadura reencarnarão, começarão a reencarnar na Terra. E eles serão os novos guias da humanidade. Então já está para acontecer. Fora os que já reencarnaram. Então eles nos citam, por exemplo, essa informação é sabida da maioria de nós, Emmanuel, reencarnado em 2000, ou seja, hoje Emmanuel já está com 20 anos. Que a sua atuação vai ser na educação. Ele fala de Joana, possivelmente reencarnando a partir de 2015, quando ele nos trouxe essa informação. Então, se concretizou, Joana também já está entre nós, com 5 aninhos de idade. Doutor Bezerra também irá se reencarnar. E olha a prova de amor desse espírito. Quando o doutor Bezerra tinha 50 anos de desencarnado, Celina foi enviada por Maria, mãe de Jesus, e falou o seguinte para doutor Bezerra: meu irmão, a nossa irmã Maria está te fazendo um convite, dizendo que você pode escolher qualquer planeta no sistema solar para reencarnar. Qualquer planeta no sistema solar. E ele suplicou a Maria que continuasse no Brasil nos assistindo. E disse que Celina foi consultar a Maria e retornou com o consentimento dela. Ela anuiu ao pedido. E pela informação que nós temos, Dr. Bezerra também vai se reencarnar por aqui. E vários outros espíritos, Krishna, Buda, Arjuna, vários filósofos, vários pensadores, vários sábios, vários artistas, toda essa pleiade de espíritos se reencarnando para nos auxiliar nessa transição. Desses espíritos que virão a partir de 2025, eles vão ter, além da responsabilidade de ser os novos guias nossos da humanidade aqui encarnados, vai ser de remodelar o nosso corpo físico e mental, o nosso psiquismo. Então, estão trazendo uma nova carga genética para a nossa constituição física. Existe outro alerta também do próprio Divaldo, que a quantidade de suicídios previstos entre 2024 e 2026 vão crescer assustadoramente. Então, não são tempos fáceis, a gente sabe disso, né? E a gente poderia se perguntar, como é que eu estou migrando para um mundo de regeneração e as coisas agora parecem piores do que eram até agora? Mas é justamente por isso, né? Eles dizem que o mal não vai desistir. Ele vai lutar com todas as suas forças até o último momento. É o que está acontecendo. Uma outra alusão que eu acho bem interessante em relação a esse momento, é que fala que antes de amanhecer, de o dia amanhecer, a madrugada é mais escura. Então nós estamos justamente nesse limiar. Então nós poderíamos nos perguntar, ou deveríamos e devemos, qual deve ser a nossa postura enquanto cristãos espíritas nesse momento tão decisivo para a humanidade. Principalmente nós espíritas brasileiros. Não que nós sejamos melhores do que qualquer um, ou qualquer outro, ou qualquer outra religião, ou qualquer outra nacionalidade. Mas foi porque Jesus disse que a nossa missão é ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Quando Emmanuel foi questionado sobre isso, a resposta dele foi a seguinte: quem disse isso foi Jesus.
E não vai mudar. Então, cada planeta, cada país no planeta tem a sua missão, tem a sua função. Uns estão com a tecnologia, com conhecimentos mais avançados. Semana passada, se eu não estiver enganado, em 9 anos, nós tivemos outra... enviamos um foguete tripulado com os astronautas para a Estação Espacial Internacional, ISS. Então, nós temos, obviamente, isso é claro, países que estão muito mais desenvolvidos do ponto de vista científico e tecnológico. Não é à toa que as principais universidades estão lá. Cada um com a sua missão. A nossa é de ser a pátria do Evangelho. Essa é a nossa missão. A gente não pode esquecer. Todos falam de um novo normal. Sinceramente, eu estou cansado de escutar isso. O novo normal, o novo normal. Mas que novo normal é esse? Não é? Mais do que nunca, porque talvez essa seja, e provavelmente é, a reencarnação mais importante da nossa vida, justamente por esse momento que nós estamos vivendo. É necessário que nós mantenhamos o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, começando por aí. Temos calma, de novo, é Jesus que está comandando o leme dessa nau. Então não nos desesperemos. Mesmo que venhamos a óbito ou tenhamos alguma pessoa que venha a óbito próxima a nós, o Espiritismo nos ensina que a alma é imortal. Então, mesmo assim, não é motivo para desespero. Vamos manter a nossa serenidade. É a hora de vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Colaborarmos com esses espíritos de escola que estão vindo para esse processo de transição, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Não podemos mais esperar o amanhã, porque a gente já esperou por isso até agora, a maioria de nós. Porque amanhã pode ser muito tarde, e esse amanhã pode não chegar para muitos de nós. Pelo menos nessa fase, nesse período que nós estamos passando. Outra coisa, Bruno, inexoravelmente, de alguma forma, nós iremos desencarnar. Sim, sim. O vírus pode ser só uma forma, só um instrumento para isso. Então, ok. Se acontecer, claro que ninguém quer. Você vai fazer enquete. Ninguém quer. Exatamente. Esse é o ponto. Apesar de ter uma taxa de letalidade baixa, 5%, ninguém quer estar nesses 5%, é óbvio, eu também não quero. Essa roleta ninguém quer. Olha, Bruno, exatamente. Nós estamos chegando ao nosso final. 2 minutinhos. É verdade. Certo. Viu? Faça o seu fechamento. Beleza. Aí. Agora, então, só para encerrarmos com a mensagem que está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um ponto a outro do universo. O Espírito de Verdade. Com você, Irazinha. Estamos já encerrando. Obrigado, Bruno, pela aula, pelo estudo, pelas palavras que nós precisamos ouvir. E que vocês peguem suas águas agora, vibrem, porque nós não estamos sozinhos. Que os espíritos amigos envolvam todos vocês. Os espíritos amigos purifiquem, modifiquem as moléculas da água, dando a cada um o que vocês necessitam. Em nome de Jesus.